Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no podcast Café Nuclear. Hoje o papo é focado, a gente vai mergulhar num artigo científico bem específico que saiu quentinho, um trabalho que, olha, traz umas coisas bem interessantes sobre uma terapia que está super em alta, o lutécio-PSMA, mas que ainda gera muita pergunta, né? Exatamente. É sempre bom olhar a fundo esses dados novos. É o artigo Lesion-Absorbed Dose Response Relationship in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Undergoing 17-7 PSMA 617 Radiopharmaceutical Therapy. Saiu no Journal of Nuclear Medicine agora em outubro de 2025, volume 66, número 10. O primeiro autor é Gurkowski, anotem aí. Lutécio 177 PSMA 6171, vamos chamar só de lutécio PSMA para facilitar, tá? Perfeito. É a terapia que tem mudado o cenário para muito paciente. Sim, o contexto é aquele do câncer de próstata metastático resistente à castração, o MCRPC. O lutécio PSMA é uma ferramenta super valiosa, aprovada e tudo mais, só que a gente sabe, e o estudo Vision mostrou bem isso, que a resposta varia muito, né? Lá no Vision, menos da metade dos pacientes teve aquela queda boa de PSA. E controlar a doença por muito tempo ainda é difícil. É um desafio, com certeza. E aí que entra o artigo, com a pergunta de ouro. Será que a quantidade de radiação que o tumor de fato absorveu, a tal da dose absorvida, faz diferença no resultado final? Medir isso ajuda a gente a tratar melhor cada um? Bom, vamos investigar isso juntos. É isso aí. Entender essa relação entre a dose que a gente entrega lá no tumor e a resposta que o paciente apresenta é fundamental para a gente poder refinar o tratamento. Ajuda a pensar em como escalar a dose com segurança, sabe? Em novos estudos e até para pensar em outras estratégias. E, claro, não dá para esquecer, não é só a dose. A biologia do tumor, o quão sensível ele é à radiação, isso pesa muito também. Ótimo ponto. Então, o nosso roteiro hoje vai ser como eles mediram essa dose lá nas lesões metastáticas e aquela questão prática. Precisa mesmo de um monte de imagem ou uma só já resolve para estimar a dose? Uma questão super relevante para a clínica. Depois, a relação que eles acharam entre a dose e a resposta do paciente no geral, olhando o PSA, e também a relação dose-resposta em cada lesãozinha individualmente lá no PET. A visão micro, né? Isso. E, claro, segurança, como ficou a dose nos rins e, no fim, o que tudo isso quer dizer para o futuro do tratamento com lutécio PSMA. Bora lá. Começando pelo começo. Quem eram os pacientes do estudo? Eram 65 homens com MCRPC já bem avançado, sabe? Já tinham passado por outros tratamentos. Bloqueio hormonal, químio, o caminho padrão muitas vezes. Exato. E todos eles tinham que ter a doença expressando PSMA, confirmado por um PET-CT com galho 68 PSMA 11 antes de começar o lutécio. Uma seleção importante para garantir que o alvo está lá. E o tratamento em si? Dose padrão de lutécio PSMA, né? Algo ali perto de 7,3 gigabecquerels. Isso, padrão de atividade administrada. O diferencial foi o acompanhamento com imagem. Depois que recebiam a injeção, eles faziam SPECT-CT seriado, mais ou menos 4 horas, 24 horas e 72 horas depois. Esse acompanhamento é chave para a dosimetria. Para poder ver onde o material foi parar e quanto tempo ele ficou em cada lugar, né? Para calcular a dose. Exatamente. Isso nos leva direto para o cálculo da dose absorvida, a AD, que, assim, falando simples, é quanta energia da radiação foi depositada ali no tecido do tumor. A gente mede isso em Gray, G. O objetivo é saber quanta energia de tratamento cada metástase realmente levou. Entendi. E o estudo usou duas maneiras de calcular isso, certo? Isso, eles compararam duas abordagens. A primeira é a que a gente considera o padrão ouro, que é o método de múltiplos pontos temporais, ou MTP.
Usa todas aquelas imagens 4 horas, 24 horas, 72 horas, para fazer um mapa, quase um filme, de como a radioatividade diminui com o tempo em cada pedacinho, cada voxel do tumor. Aí você integra essa informação toda e calcula a dose total acumulada. É bem preciso, mas dá um trabalhão, né? Várias idas ao hospital, análise complexa. Imagino. E a outra forma? A outra é o ponto único temporal, o STP. A ideia aqui é simplificar tudo, muito. Usa só uma imagem, a de 72 horas pós-injeção. E aí aplica uma fórmula matemática, nesse estudo usaram a aproximação de Ramshaid para estimar a dose total. Essa fórmula basicamente assume um certo padrão de como o lutécio-PSMA sai do corpo e da lesão, e com isso ela consegue estimar a dose a partir daquele único ponto no tempo. Ah, bem mais simples. Uma imagem só. Exato. Muito mais prático que encaixar na rotina da clínica. E aí vem a comparação. O que eles acharam? O método simples, STP, de 72 horas, bateu com o método complexo, MTP. Então, aqui está o ponto interessante. O STP, de 72 horas, em média, subestimou a dose nas lesões, coisa de 8% comparada com o MTP. 8%. É muito? É pouco? O que isso significa na prática? Dá para usar o método simples mesmo assim? É a pergunta de $1 milhão, né? Assim, uma subestimação média de 8%. Talvez seja um preço aceitável pela praticidade que se ganha. Pensa bem, fazer uma imagem só é muito mais fácil de implementar, custa menos, é mais confortável para o paciente. O artigo até argumenta isso. Essa viabilidade do STP facilita muito a gente pensar em usar a dosimetria para personalizar o tratamento no dia a dia. É aquele balanço clássico, né? Precisão ideal versus o que é factível. Entendi. É uma troca, então. Ok. Medimos a dose, comparamos os métodos, mas a questão principal, essa dose fez diferença para o paciente? Como é que eles viram isso? Olharam principalmente para a variação do PSA no sangue. Compararam o nível antes e depois do primeiro ciclo de lutécio-PSM. E aí? E a resposta é: sim, fez diferença. Eles acharam uma correlação, foi uma correlação negativa moderada. O tal do coeficiente de Spearman deu menos 0,33. O que isso quer dizer? Traduzindo. Quanto maior a dose média que as lesões de um paciente receberam, maior foi a queda do PSA dele. Ou seja, a resposta foi melhor. Ah, interessante. Então, mais doses chegando no alvo, melhora a resposta bioquímica. Exatamente. E eles conseguiram achar algum valor de dose que separasse quem respondeu bem de quem não respondeu também? Conseguiram, e esse é um dos achados mais fortes do artigo, eu acho. Identificaram um limiar, 7,5 Gray. Os pacientes que tiveram uma dose média nas lesões acima de 7,5 Gray, olha, os resultados foram muito melhores. Muito melhores quanto? A queda mediana do PSA nesse grupo foi de 70%. 70%? No grupo que recebeu menos de 7,5 Gray, a queda foi só de 25%. É uma diferença enorme, né? Nossa, brutal. 70% contra 25%. Pois é. E isso se refletiu em outras coisas também, tipo tempo até a doença progredir, sobrevida. Refletiu sim. Esse grupo acima de 7,5 Gray também ficou mais tempo sem o PSA voltar a subir, que é a sobrevida livre de progressão bioquímica, a BPFS. A mediana foi 4,1 meses para eles, contra só 1,6 meses para o outro grupo. Quase 3 vezes mais tempo. Exato. E até na sobrevida global, a OS, a diferença foi significativa. Mediana de 16 meses para quem recebeu mais dose, contra 9,5 meses para quem recebeu menos. Caramba, então esse número 7,5 Grays parece ser um alvo bem importante mesmo. Com certeza. Essa análise toda reforça muito a ideia de que a dose que chega lá na metástase não é só um número técnico perdido na física. Ela tem um impacto clínico real, substancial. Influencia a resposta do PSA, o tempo que a doença fica controlada e, o mais importante, quanto tempo o paciente vive. Faz todo sentido. Ok, esse foi o quadro geral do paciente. Mas e olhando mais de perto, para cada lesão individualmente? O estudo fez isso também, né? Fez sim. Eles analisaram a resposta de cada lesão usando os PET-CT com um galho 68 PSMA, feitos antes e depois do tratamento. Mediram a mudança no Suvmax de cada uma. O Suvmax é aquele índice que mostra o quanto a lesão está captando, o quão ávida por PSMA ela está, uma medida de atividade da doença, né? Tá. E o que eles viram nesse nível micro? O fascinante é que a relação dose-resposta apareceu de novo.
Também encontraram uma correlação moderada entre a dose máxima, eles chamaram de ADmax, que uma lesão específica recebeu, e o quanto o Suvmax dela caiu. Ou seja, as lesões que absorveram mais radiação tenderam a ficar menos brilhantes, menos ativas no PET depois do tratamento. Legal. E como era essa relação? Linear? Tipo, o dobro da dose e o dobro da resposta? Não exatamente linear. A figura 6A do artigo é bem ilustrativa. Ela mostra a curva dose-resposta para as lesões. O que se vê é que em doses mais baixas, a resposta parece mais variável, mas também mais sensível. Um aumento pequeno na dose pode dar um salto na redução do Suvmax. Já em doses mais altas, a curva meio que achata, sabe? Entra num platô. A resposta fica mais consistente, mas aumentar ainda mais a dose talvez não traga um benefício tão grande na mesma proporção. Entendi. Um efeito de saturação da resposta, talvez. Pode ser. Ou talvez as células que sobrevivem a doses altas sejam intrinsecamente mais resistentes, né? Falando em sobreviver, um ponto que me chamou a atenção nessa análise das lesões foi que resposta completa foi rara. Bem rara, né? Muito rara. Mesmo olhando o tratamento completo, só 12% das lesões tiveram aquela queda super expressiva, mais de 90% no Suvmax. 12%. Isso é pouco. É bem pouco. Significa que na imensa maioria dos casos, mesmo as lesões que responderam bem, que receberam doses altas, ainda tinham doença ali, detectável no PET no final do tratamento. Nossa, isso é um pouco desanimador, não? É um choque de realidade, talvez. Mostra que a dose padrão do lutécio-PSMA, embora seja muito boa para controlar a doença em muita gente, para diminuir o tamanho ou a atividade das lesões, ela pode não ser suficiente para eliminar completamente as células do câncer na maioria das metástases. E o que isso implica? Abre toda uma discussão. Será que precisamos otimizar, talvez dar doses maiores para alguns pacientes, ou combinar o lutécio com outra coisa, uma químio, um inibidor de PARP, outra terapia que ataque as células que sobraram por um caminho diferente? Entendi. Abre portas para a pesquisa de combinação e personalização de dose. Faz sentido. Exato. E já que falamos em dose, não dá para esquecer dos órgãos normais. Rins, principalmente, com o lutécio-PSMA. O que o estudo achou sobre a dose renal? Então, eles calcularam a dose média nos rins e acharam um valor que chamou atenção. 0,28 Gray por gigabecquerel injetado. E isso é alto ou baixo? É relativamente baixo. É interessante porque é uns 30% menor do que a gente costuma ver em outros estudos grandes, onde valores acima de 0,40 Gray GBQ não são incomuns. 30% a menos é bastante coisa. Eles têm alguma explicação para isso? Eles levantam uma hipótese bem plausível, ligada a uma prática específica da instituição onde fizeram o estudo. Hidratação rigorosa. Parece que lá eles tinham um protocolo com hidratação intravenosa obrigatória, antes e depois da injeção, e ainda incentivavam muito a hidratação oral contínua. Ah, beber bastante água e tomar soro. Isso, a teoria é que se o paciente está super bem hidratado, a urina fica mais diluída. E isso poderia diminuir a reabsorção do lutécio-PSMA, lá nos túbulos renais, e também acelerar a eliminação dele pela bexiga. Menos tempo de contato do radiofármaco com o rim, menor a dose absorvida. Faz sentido. E na prática, a função dos rins foi preservada. Sim, eles acompanharam a função renal pela taxa de filtração glomerular, a eGFR, e não viram queda significativa depois de 1 ano nos pacientes que tiveram esse segmento. Então, parece que essa hidratação caprichada não só pode ter baixado a dose teórica nos rins, mas também se mostrou segura clinicamente. Uma dica prática importante, né? Com certeza. Uma medida simples com potencial de impacto grande na segurança. Ótimo. Claro que, como todo estudo, tem suas limitações, né? Os próprios autores apontam algumas. Quais seriam as principais? Uma que eles mencionam é aquele intervalo de tempo entre o PET inicial e o começo da terapia. Foi uma média de 52 dias. Nesse tempo, o PSA dos pacientes quase dobrou. Nossa! Então a foto inicial da doença já não era bem a mesma quando o tratamento começou. Exato. Isso pode ter sujado um pouco as correlações dose-resposta que eles encontraram. A doença que eles mediram a dose talvez fosse um pouco diferente daquela do PET inicial. Entendi. Que mais? Tem também a dificuldade técnica de delimitar direitinho as lesões ósseas no SPECT, que às vezes é complicado. O fato de nem todo mundo ter feito o PET de segmento para avaliar a resposta da lesão, e eles focaram a análise na dose máxima, a ADmax, mas talvez outras métricas como a dose mínima ou a média também fossem importantes. E claro,
A própria subestimação de 8% do método STP de 72 horas que eles usaram. Tem que ter isso em mente. Isso nos joga de volta para a biologia do tumor, né? O estudo até notou uma coisa interessante. Quando eles combinaram a dose absorvida com o tempo de duplicação do PSA, antes do tratamento, que pode ser um jeito de medir quão agressivo o tumor é, talvez até quão sensível à radiação, a previsão da resposta do PSA ficou um pouquinho melhor do que usando só a dose. Ah, então a dose é importante, mas a personalidade do tumor também conta. Exatamente. Reforça que a resposta final é sempre um casamento da física, a dose que a gente consegue entregar, com a biologia, como cada tumor reage àquela dose. Não dá para olhar só um lado. Perfeito. Bom, acho que cobrimos bastante coisa. Para a gente amarrar tudo, quais são os grandes recados que esse estudo deixa? Vamos lá. Primeiro, e talvez o mais óbvio, mas sempre bom confirmar, dose importa. E importa muito. O estudo mostra que quanto mais radiação do lutécio-PSM chega nas metástases, melhor a resposta do PSA, mais tempo a doença fica controlada e maior a sobrevida. Sim, a correlação é clara. E aquele limiar de 7,5 Gray parece ser um número para a gente ficar de olho, clinicamente relevante. Sem dúvida. Segundo ponto, a praticidade pode valer a pena. Dá para estimar essa dose de um jeito viável para a clínica, usando só uma imagem de SPECT-CT 72 horas depois da injeção. O método STP, né? Isso, o STP. Mesmo que ele subestime um pouquinho a dose, uns 8%, a facilidade de fazer isso na rotina abre a porta para pensar em dosimetria personalizada de verdade. Plano a ideia mais realista. Terceiro, segurança renal. Parece que dá para manejar bem e a hidratação, parece ser chave. Beber água, tomar soro, medidas simples que podem minimizar a dose nos rins e proteger a função deles. Uma lição importante para a prática clínica. E quarto ponto que eu achei bem instigante. O tratamento padrão com lutécio-PSMA, por mais que seja bom, muitas vezes controla, mas não elimina tudo. Aquela história de só 12% de resposta completa nas lesões e muita doença residual detectável no PET. Isso grita por otimização, né? Buscar respostas mais profundas, mais duradouras. Exatamente. Mostra que ainda temos espaço para melhorar. Para a comunidade médica, para os pacientes, esses achados são importantes. Eles reforçam que a dosimetria não é só pesquisa. Ela pode ter um papel real nas decisões. Talvez para ajustar a dose, para alinhar as expectativas de resposta, para aumentar a segurança. É um passo para frente numa medicina nuclear mais precisa, mais individualizada. Com certeza. E para a gente terminar, com aquela pulga atrás da orelha, o estudo mostra bem o peso da dose, mas também deixa claro que a biologia do tumor, a sensibilidade dele à radiação, que talvez o tempo de duplicação do PSA capture um pouco, é igualmente crucial. E aí fica a pergunta para o futuro, né? Como a gente vai além de só medir a dose que chegou? A próxima fronteira talvez seja justamente essa. Juntar a dosimetria com outros dados. Será que a gente consegue usar a genética do tumor, ou o microambiente onde ele está, ou outros marcadores biológicos para prever ainda melhor quem vai se dar bem com o lutécio-PSMA padrão e quem talvez precise de mais dose, ou de uma combinação, ou, quem sabe, de outro tipo de bala mágica, como o actínio 225 ou o térbio 161, que entregam uma radiação diferente ou doses talvez mais potentes. Como a gente casa a física da dose com a biologia do tumor para fazer uma personalização realmente profunda? Essa é a grande questão em aberto, eu acho. Uma questão fantástica para a gente continuar acompanhando e discutindo. Com isso, agradecemos demais a companhia de vocês em mais essa exploração aqui no podcast Café Nuclear. Até a próxima. Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.